Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 53 minutos do dia 9 de fevereiro, quarta-feira, e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, no Café a Mercado, vamos falar sobre notícias que impactam todo o setor financeiro, notícias que impactam o mercado, notícias que impactam os nossos investimentos. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa, como o Ibovespa se comportou ontem. Vamos aqui analisar o gráfico. O Ibovespa fechou ontem a 112.234 pontos. Podemos ver no gráfico que ele já, logo com a divulgação da ata da última reunião do Copom, ele já teve uma forte queda. Por que ele teve essa queda? Porque o mercado não digeriu bem a maneira como o Copom sinalizou que vai acontecer, as medidas que eles vão tomar futuramente nas próximas reuniões. Porém, com a injeção do capital estrangeiro, principalmente motivado pela alta das commodities, ele reagiu bem. Então ele teve essa forte queda até por volta ali de 11 horas, mas depois ele reagiu, recuperou e fechou com alta de 0,21% a 112.234 pontos. Portanto, ele recuperou-se e acumula na semana uma queda de 0,1%. Então ele tinha tido uma queda na segunda-feira, ontem terça, ele subiu, então ele está praticamente no 0 a 0, né? 0,01% de queda. E o dólar praticamente ontem, ele também andou de lado, né? Ele teve um dia de forte oscilação, nós podemos ver aqui, ele fechou com uma alta de 0,13%, 0,1%. Então 0,13% fechando a R$ 5,26. Vai abrir o mercado daqui 5 minutos, então ele fechou a R$ 5,26, uma alta de 0,13%. Então aqui nós vemos a performance tanto do dólar ontem, o gráfico do dólar, quanto o gráfico do Ibovespa ontem. Vamos analisar os melhores e piores desempenhos do Ibovespa ontem. Ontem nós tivemos como melhores desempenhos Banco Inter com 8,13%, Banco Pan porque tivemos ontem a divulgação do seu relatório, né, do seu balanço. Banco Pan com 7,87%, Grupo Natura com 5,35%, Marfrig com 4,98%, Rumo com 4,71%. E entre piores desempenhos nós temos Happy Vida com 3,97%, BR Malls com 3,64%, Pets com menos 3,37%, Intermédica com menos 3,15% e Dux com menos 2,88%. Então aqui nós temos os melhores e piores desempenhos de ontem. Então quando nós analisamos o cenário geral, o panorama dos mercados hoje, futuros americanos operam em alta na manhã dessa quarta-feira, com investidores atentos a outra rodada de resultados corporativos. Os números impulsionaram a alta na terça-feira, após um início de semana sem muitas divulgações. Harley Davidson, Chevy, DuPont e Centene subiram após reportarem lucros acima do esperado. Os investidores também estão se preparando para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de quinta-feira, que deve fornecer uma atualização sobre o quadro da inflação. Estima-se que os dados de inflação mostrem que os preços subiram 0,4% em janeiro, para uma alta de 7,2% em relação a um ano atrás, segundo o Dow Jones. O mercado asiático fechou em alta também,
acompanhando as bolsas de Nova York na véspera, com as ações de Hong Kong liderando os ganhos regionalmente. Ontem, Wall Street encerrou em alta com o impulso de Apple e Microsoft, enquanto um salto nos rendimentos dos títulos do governo norte-americano elevou ações de bancos antes da divulgação do indicador de inflação. No Brasil, o noticiário corporativo será movimentado pela reação ao balanço de Bradesco, em linha com as projeções, e pela expectativa com o relatório de produção e vendas da Petrobras no quarto trimestre de 2021, que será divulgado após o fechamento do mercado. Klabin divulga os resultados antes do início do pregão, enquanto Suzano revela os números após o fechamento. Além disso, o CAD julga hoje às 10 horas a compra da Oi Móvel pela Claro, TIM e Vivo, cercada de polêmicas e que deve ser aprovada com restrições. Na agenda econômica, às 9 horas, daqui 1 minuto, saem as vendas no varejo em dezembro e o IPCA de janeiro, após o Banco Central fortalecer na ata do Copom o recado de que o ciclo de aperto da política monetária vai durar mais um tempo. Então, muito provavelmente, essa é a notícia mais importante da semana para o mercado nacional, a divulgação do IPCA de janeiro. Então vamos a essa notícia agora do cenário internacional. Descoberta de Omicron em animais em Nova York gera preocupação sobre possíveis novas variantes. Vamos à notícia. Descoberta a primeira vez que a Omicron foi detectada em animais selvagens ocorre durante aumento de infecções por Covid. Vamos entender por quê. A descoberta da variante Omicron em veados de cauda branca em Nova York levantou preocupações de que a espécie, que chega a 30 milhões nos Estados Unidos, possa se tornar hospedeira de uma nova cepa de coronavírus, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, ontem. Sangue e algumas amostras nasais de 131 veados capturados em Staten Island, Nova York, revelaram que quase 15% tinham anticorpos contra o vírus. A descoberta sugeriu que os animais tiveram infecções anteriores por coronavírus e eram vulneráveis a repetidas reinfecções com novas variantes, disseram pesquisadores liderados por cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia. A circulação do vírus em uma população animal sempre aumenta a possibilidade de voltar aos humanos, mas, mais importante, oferece mais oportunidades para o vírus evoluir para novas variantes, disse Suresh Kuchipudi, microbiologista veterinário da Universidade Estadual da Pensilvânia. Quando o vírus sofre uma mutação completa, ele pode escapar da proteção da vacina atual, então teríamos de mudar a vacina novamente, afirmou Kuchipudi. A primeira vez que a Omicron foi detectada em um animal selvagem ocorre durante um aumento nas infecções por Covid-19 impulsionado pela variante que está castigando a população dos Estados Unidos. Embora não haja evidência de que animais estejam transmitindo o vírus para os humanos, a maioria das infecções por coronavírus foi relatada em espécies que tiveram contato próximo com uma pessoa com Covid-19, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em agosto, o governo dos Estados Unidos disse que encontrou os primeiros casos mundiais de Covid-19 em veados selvagens em Ohio, expandindo a lista de animais conhecidos por terem testado positivo para a doença. Então, o que essa notícia nos mostra? A preocupação do vírus está mutando e a certeza que nós temos de que o coronavírus vai se tornar uma gripe que nós vamos ter que tomar vacina todo ano. Igual tem a vacina da gripe todo ano, vai ter a vacina da Covid todo ano. E o problema dos animais, porque muito provavelmente a Covid ela já existia há muito tempo nos animais e o consumo de animais trouxe a Covid para os humanos. Só que quando tem contato com os animais, o vírus vai tendo mutações, né? E quanto mais reinfecta,
mais mutações tem. Esse é o problema, né? Então, temos que nos precaver. Vamos agora à notícia do cenário local. Isso tem muito a ver com o aumento da taxa de juros. Endividamento cai no Brasil pela primeira vez em 13 meses. Vamos entender por que isso tem a ver com a taxa de juros? Depois de 13 meses consecutivos em alta, o endividamento das famílias brasileiras caiu em janeiro no Brasil. É o que aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgado nesta segunda-feira. Apesar da queda no indicador, aproximadamente 76% dos brasileiros têm algum tipo de dívida a pagar. Em janeiro, o endividamento das famílias recuou 0,2 ponto percentual, conforme mostra a pesquisa. A última queda havia acontecido em novembro de 2020, período em que o percentual de brasileiros com dívidas caiu meio ponto percentual. Na ocasião, o endividamento atingia 66% da população. Especialistas ouvidos pela CNN destacam a alta nos juros como principal freio ao avanço na contratação de dívidas. Na última quarta-feira, o Copom decidiu subir a Selic, a taxa básica de juros, a 10,75%. Esse foi o 8º avanço consecutivo, cujo ciclo começou em abril de 2021. Além da taxa de juros, o coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, Ricardo Teixeira, mencionou outros 2 fatores importantes para a redução do endividamento no país. O primeiro, que precisamos considerar, é o pagamento do 13º, valor adicional que os trabalhadores receberam no final do ano. Historicamente, esse pagamento ajuda os brasileiros a quitar dívidas. Além desses fatores, temos a instabilidade política, que cresce com a aproximação das eleições, afirmou Ricardo Teixeira. Nesses momentos, as pessoas costumam ficar mais cautelosas e contraem menos dívidas. Tudo isso, somado aos juros, freiam os endividamentos e aflige 76% da população. Então, mesmo com a queda de janeiro, ele segue um patamar elevado, porque mostra que 76,1% das famílias têm algum tipo de conta para pagar. E esse levantamento aponta que, entre os endividados, 10,1% relatam que estão muito endividados e não terão condições de pagar as contas em atraso. 26,4% dizem que estão mais ou menos endividados e 60% afirmam estar com poucas dívidas. Os dados da CNC levam em consideração linhas de crédito como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação de carro e casa. Dentre outras modalidades, o cartão de crédito aparece como o maior vilão entre os brasileiros, representando 80% de todas as dívidas. Na segunda posição aparecem carnês, responsável por 20% das dívidas. E, segundo a pesquisa, a composição das dívidas da família brasileira apresentou algumas disparidades entre faixas de rendas. Por exemplo, as pessoas com renda abaixo de 10 salários mínimos são as que mais sofrem com inadimplência, representando 77% da população endividada. Para esse grupo, o carnê é o maior vilão. Já para a faixa de renda acima de 10 salários mínimos, o cartão de crédito é o método mais utilizado para endividamento. O financiamento de carro e de casa é o que mais impacta na renda desse grupo, segundo o levantamento. Então vemos que o endividamento caiu, porém continua alto. Agora vamos à atualização da ferramenta Insight. E a atualização que vamos destacar hoje é esse relatório da Focus Energia e Eneva, no relatório de ações. O que temos nesse relatório? Esse relatório, que foi divulgado ontem, dia 8, ele mostra que essas duas empresas têm um potencial de upside de 32% e 118%, então chama a atenção. O que aconteceu? No dia 15 de dezembro, a Eneva e a Focus Energia anunciaram, via fato relevante, a incorporação da Focus por uma subsidiária integral da Eneva, com a extinção da Focus. A operação se deu por subscrição privada da Eneva de debêntures não conversíveis de emissão da Focus.
Com isso, será atribuído uma nova ação ordinária e uma ação preferencial, compulsoriamente resgatável, da subsidiária da Eneva para cada ação. Então, uma empresa comprou parte da outra. Resumindo, por fim, a Eneva irá incorporar a sua subsidiária, extinguindo e sucedendo-a. Ou seja, para cada ação da Focus, o acionista receberá 0,18 ações da Eneva, mais o valor de 7,98. Então, aqui você pode ver a análise da operação, todos os detalhes envolvidos, por que preferimos a ação da Foco contra as ações da Eneva, segundo a opção dos analistas da Inside, e por que esse relatório tem uma recomendação de compra 2 para essas empresas. Então, sugerimos que você conheça essa operação, leia o relatório e entenda o que está envolvido nessas duas empresas, a Eneva e a Focus Energia. Muito bem, então assim nós finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje. Tá louco? Falei demais e parece que eu nem respirei para falar. Respirei agora. Ufa. Muito bem, agradecemos a sua atenção. Desejamos a você uma boa quarta-feira. Desejamos a você bons negócios e desejamos para você bons cafés. Até mais tarde no fechamento. Tchau!